Josué 18. Agora a terra já estava conquistada. Então todo o povo de Israel se reuniu na cidade de Siló e armaram ali a tenda sagrada. 7 tribos ainda não tinham recebido as suas terras. Nessa ocasião, Josué disse ao povo de Israel: Até quando vão ficar esperando para tomar posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo, e eu os mandarei andar por toda essa terra. Eles farão por escrito uma descrição das terras que gostariam de ter como sua propriedade, e depois voltarão para falar comigo. Esses homens dividirão a terra em 7 partes. A tribo de Judá ficará nas suas terras no sul, e os descendentes de José nas suas no norte. Tragam a descrição da terra dividida em 7 partes. Então eu farei o sorteio para consultar o Senhor nosso Deus por vocês. Os levitas não receberão, como os outros, uma parte da terra, porque a parte deles é servir como sacerdote de Deus, o Senhor. As tribos de Gade, de Ruben e de Manassés, do leste, já receberam as suas terras, a leste do rio Jordão, terras que foram dadas por Moisés, servo do Senhor. E os homens sairão para fazer a descrição daquela terra. Depois de receberem de Josué esta ordem: Andem por toda a terra, façam por escrito uma descrição dela e depois voltem para falar comigo. Então aqui em Siló eu farei o sorteio para consultar o Senhor Deus por vocês. Assim os homens foram, andaram por toda aquela terra e fizeram uma descrição dela num livro. Eles a dividiram em 7 partes e prepararam uma lista das cidades. Depois voltaram ao acampamento de Siló, onde Josué estava. Então Josué fez o sorteio para consultar o Senhor por eles e deu a cada tribo do povo de Israel uma parte da terra. As famílias da tribo de Benjamim receberam as terras que ficaram entre a tribo de Judá e as tribos de José. No norte, a sua divisa começava no rio Jordão, daí subia pelo lado norte de Jericó. Na direção oeste, seguindo pela região montanhosa até o deserto de Bet-Avém. Então ia para o sul, na direção da cidade de Luz, até a subida de Luz, também chamada de Betel. Daí descia para Atarote Adar, na montanha, que ficava ao sul de Bet-Horon debaixo. Dali a divisa ia noutra direção, e do lado oeste da montanha, que fica em frente de Bet-Horon. Virava para o sul, indo até a cidade de Kiriat-Baal, ou Kiriat-Jearim, que é da tribo de Judá. Esta era a divisa a oeste. No sul, a divisa começava na ponta de Kiriat-Jearim e dali para o oeste até as fontes de Neftoa. Daí descia até o fim da montanha, que está na frente do vale Ben-Hinom, na ponta norte do vale dos gigantes. A divisa seguia para o sul pelo vale de Hinom, no sul da subida dos Jebuseus, até a fonte de Rogel. Virava para o norte, indo até a fonte de Semes, e daí a Gililote. Do outro lado da subida de Adumim, então descia até a pedra de Boã. Boã era filho de Ruben. Passava ao norte da subida defronte do vale do Jordão e depois descia até o vale. Seguia para o norte da subida de Bet-Ogla e terminava na ponte sul do rio Jordão, isto é, na baía onde este rio desemboca no Mar Morto. Esta era a divisa sul. O rio Jordão era a divisa leste. São essas divisas das terras que as famílias da tribo de Benjamim receberam como sua propriedade. As cidades que pertenciam às famílias da tribo de Benjamim eram Jericó,
Bet-Ogla, Emeque, Quesis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar, Amonai, Ofni e Gaba. Ao todo 12 cidades, mais os povoados vizinhos. Também era da tribo de Benjamim a cidade de Gibeão, Romá, Ramã, Berote, Mispa, Sefira, Moça, Querem, Irpeel, Taralá, Zelá, Elefe, Jebus ou Jerusalém, Gebiá e Queriate Quearim. Ao todo, 14 cidades, mais os seus povoados. São essas terras que as famílias da tribo de Benjamim receberam como sua propriedade.